Miguel Morgado critica o ministro Castro Almeida por admitir a hipótese de um ciberataque ter provocado o apagão de segunda-feira, mas a seguir defende o investimento na defesa contra ciberataques russos e chineses. Nuno Ribeiro da Silva acha que não é sério defender a nacionalização da rede elétrica para a tornar mais segura. Agostinho Costa prevê que a União Europeia passe agora a adquirir armamento norte-americano feito com materiais de terras raras da Ucrânia. Maria Casal Ribeiro revela as perguntas estranhas que lhe fizeram em 6 meses de entrevistas de emprego. São estes os temas de mais uma edição dos Comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Esta semana foi marcada pelo apagão. Durante 10 horas ficámos todos às escuras e quase sem água e quase sem telecomunicações. E tudo isso criou uma grande agitação no mundo político. Um dos comentários que achámos curiosos foi este de Miguel Morgado, que passamos a ouvir. Primeira regra dos líderes políticos no momento de crise: se não sabe, não inventa. A palavra de alguém que detém o poder e que é escutado por uma população inteira não é a mesma palavra de eu estar a conversar no café com um amigo meu. Portanto, o ministro não sabia, não inventava, nem sequer para conjecturar, porque eu sei que foi esse o contexto da frase que ele pronunciou. Mas ele nem sequer tem de conjecturar se houve um ciberataque ou não. Simplesmente não sabe, não inventa. Diz: estamos a tentar apurar as causas e ainda não temos exatamente a informação que me permita dar uma resposta. Não é especular sobre cenários. Especular sobre cenários fazem comentadores e jornalistas, não políticos. Portanto, isso foi um erro de palmatória imperdoável. É preciso também não excluir ou não minimizar a possibilidade de nós sofrermos no futuro, em infraestruturas críticas, ciberataques. Eu quando disse Sim, não estamos imunes a não isso. estamos imunes. Tem havido vários alertas em relação a isso. E não só alertas. Houve recentemente um relatório da Europol mencionando indiretamente a Rússia como uma fonte permanente de ataques ciber, muitas vezes com cumplicidade de crime organizado dentro da Europa, a vários níveis. Sim. Alguns dos quais também ataques a infraestruturas críticas. A China desenvolve ciberataques quase diários, neste caso aos Estados Unidos da América, que é o seu alvo primordial, também envolvendo infraestruturas críticas, porque também se está sempre no desenvolvimento de tecnologias desta guerra híbrida, destas formas de guerra híbrida, dos ciberataques, estão em permanente ensaio e desenvolvimento de novas tecnologias. Eu quero também fazer uma chamada de atenção para isto. Agora que a Europa fala em investir na defesa, as pessoas têm de compreender que esse investimento em defesa também é para nos proteger de ciberataques, porque hoje em dia a guerra não é só no campo de batalha, com mísseis e tanques, também envolve esta componente de ciberataques, e nós precisamos ter uma tecnologia e uma infraestrutura muito mais protegida do que aquela que temos. Muito bem, foram estas as declarações de Miguel Morgado. Por um lado, critica o ministro Castro Almeida por ter falado na hipótese de um ciberataque quando ainda não se percebia, aliás, ainda não se percebe, o que é que causou o apagão, e a seguir recomendando a toda a gente cautela com os ciberataques. Nuno, como é que viveste o dia do apagão e como é que comentas estas coisas que o Miguel Morgado disse? Bom, da parte do Miguel Morgado não me parece contraditório, não é? Pode dizer que Uhum. o Castro Almeida não tinha nada que estar a fazer especulação como se estivesse à mesa de café, e depois afirmar que, no entanto, na sociedade em que vivemos e com as características de guerras que podemos ter, ou mesmo sem guerras, é preciso haver cuidado do ponto de vista da defesa de infraestruturas sensíveis e da sua ligação à internet. Portanto, não me parece muito contraditório. Já o ministro Castro Almeida me parece ter pouco jeito para, não sei se para outras coisas, mas para a parte política, da política muito pouco jeito, porque ele faz essa declaração e a seguir faz uma declaração ainda mais espantosa, que é que o Conselho de Ministros pensou resolver o problema dos geradores da maternidade Alfredo da Costa, de que tinham 5 horas de duração, apenas, isto é, só aguentam 5 horas, levando os motoristas dos ministros com jerrycans ou com o gasóleo dos seus próprios depósitos para reabastecer os geradores da maternidade Alfredo da Costa. O que ele quis mostrar isso como uma cena criativa, do empenho do governo, da capacidade de soluções disruptivas, ou como eles costumam dizer, fora da caixa, mas apenas conseguiu revelar
que esta porcaria estava toda presa por arames e que eles provavelmente andaram a fazer aquele cântico budista agarrados às mãos e pouco mais, porque na realidade, se isto tivesse durado mais 5 horas, em vez de termos um morto, porque inicialmente eram 0, teríamos não sei quantos, porque de facto há uma falta estrutural em termos sociais, da condução do governo, mas também das características destas sociedades e das redes de energia, isto é, os canais de comunicação não estão preparados para aguentar, se não a eletricidade, tiveram preparados a rádio para receber de radiopilhas, mas grande parte da internet, a meio da tarde, desligou. Não foram dadas ordens aos polícias para irem para os cruzamentos só à meio da tarde. Isto é, isto não correu mal, mas foi por um milagre, não é? Visivelmente, nem o governo, nem o Estado, nem as infraestruturas energéticas, nem as de comunicação estão feitas para isso e, pelos vistos, nem a maternidade Alfredo da Costa tem geradores que durem mais de 5 horas. Aqui o que eu encontro na questão do Miguel Morgado não é bem a contradição, mas digamos, quando um país que não tem maneira de se salvaguardar, de ficar desativado, quando um ponto de eletricidade é desativado, e portanto todo o país para por causa disso, estar a pensar em defesas em ciberataques parece-me algo, digamos, uma etapa ainda muito posterior às necessidades de defesa que o país tem, quando realmente basta cortar um cabo, aparentemente, para desligar tudo. E, portanto, parece-me que há aqui, digamos, uma visão de uma realidade de um país que não é bem aquela que o país realmente é. E, portanto, tem essa questão em relação ao Miguel Morgado. Por outro lado, há também aqui uma cultura permanente, hoje em dia, de meter medo às pessoas. Esta coisa, o ciberataque da Rússia e da China e de... Estamos permanentemente em pânico. Quer dizer, isto não é saudável. Do ponto de vista social, isto começa a ser uma coisa completamente... Além de me parecer que uma parte destas pessoas que embarcam neste tipo de conversa permanente nos média, se calhar têm alguma intenção política com isto, mas isso aí já é, enfim, uma especulação. Mas parece-me que esta cultura de medo permanente que as instituições e os meios de comunicação social estão a instigar nas sociedades, a começar na Comissão Europeia, é que já tivemos vivemos uma sequência de coisas. Foi a crise financeira de 2008, 2010 que pôs isto tudo de pantanas. Depois uma pandemia com confinamentos. O medo da guerra, a corrida aos armamentos, a guerra da Ucrânia, a guerra na Palestina, várias intempéries, incêndios, inundações, até tremores de terra aconteceram. Tudo, e escusávamos ter o Miguel Morgado, é isso que estás a afirmar? E não, digamos, acho que estamos a pôr a sociedade numa tensão permanente que depois é reforçada com estas intervenções feitas em alturas em que acontecem situações graves que podem levar ao pânico generalizado, que não me parecem acisadas, não é? Parecem precipitadas, e é nesse sentido que eu critico. Quanto ao Castro Almeida, é pior, ele tem responsabilidade, e aí o Miguel Morgado tem toda a razão, de facto, de chegar ao princípio deste problema e dizer pode haver um ciberataque, com as redes sociais a falarem que o Putin nos tinha cortado a eletricidade, quer de facto lançar o pânico, podia potencialmente lançar o pânico na população, e portanto parece-me que também não foi propriamente uma intervenção para um ministro que é dito, aliás, que foi apresentado como sendo a pessoa mais serena, mais calma daquele governo, com preparação política, capaz de enfrentar os desafios. De facto, essa e a questão da maternidade Alfredo da Costa, de irem lá pôr os depósitos de gasolina, ou esvaziar os depósitos de gasolina. Nem percebi muito bem o que é que ele queria dizer com aquilo, como é que eles iam com uma mangueirinha. Não se podia fazer. Porque Pois, era supostamente esvaziarem os depósitos de gasolina dos carros dos ministros, não era de jerrycan. Só que, para não haver pessoas que vão com uma mangueira roubar o gasóleo dos carros, aquilo tem um sistema que não permite fazer aquilo. Imagino que de facto a coisa fosse difícil de concretizar, mas realmente revela uma leveza e uma irresponsabilidade numa situação, digamos, limite, que me parece preocupante.
Mas eu quero insistir junto da Paula. Como é que viveste o apagão? Como é que sobreviveste 10 horas sem eletricidade, sem telemóvel, sem... Olha, apoiada numa tecnologia daquelas que nunca falha, que é um livro, ou Olha, vários. pois. Olha, enquanto houve luz, li. Portanto, foi ótimo. Mas olha, para começar, eu adorei a frase inicial do Miguel Morgado, esta questão da regra, não é? A regra de não sabe, não inventa, que ele diz que deveria, como responsável político, não é? Deveria utilizar em momentos de crise. Eu acho que deveria aplicar-se sempre, não é? E não apenas nessas situações de crise. Nós teríamos seguramente menos ruído e menos teorias da conspiração. E que esta semana estiveram, não é? Conforme vocês já apontaram, ao rubro com isto do apagão, não é? A Rússia, todos vimos inimigos onde queríamos ver. Basicamente foi isto que aconteceu. Mas, pelos vistos, este é o novo normal na política, não é? Esta questão de deitar gasolina no fogo, porque pode ser que com tantas chamas, as pessoas se esqueçam da origem do incêndio e depois comecem a procura, lá está, de um culpado que, ao fim e ao cabo, será apenas um bode expiatório. Eu sinto muito isto nestes discursos políticos incendiários. E não é isto, efetivamente, que se espera de pessoas responsáveis, para começar, sejam elas políticas ou não, e menos ainda de quem nos governa. Portanto, admito que quem esteja constantemente a ser desafiado a prestar declarações que possa, em alguns momentos, ter saídas infelizes. Eu acho que ninguém está livre disso. Agora, a forma como lidamos com esses lapsos ou esses excessos é que acaba por dizer muito sobre nós. E o que é facto é que dias depois de ter levantado a hipótese desse ciberataque, portanto, de ter originado o apagão, o Manuel Castro Almeida teve a oportunidade de emendar a mão e o que é que ele fez? Portanto, naquele piquenicão, ali no o piquenicão improvisado, ele optou por não o fazer, portanto, referindo que tudo o que disse não só estava dito, como estava bem dito. Portanto, ele reforçou a ideia que disse num momento que eu entendo que fosse de alguma tensão, precipitação. É o pecado do orgulho. Mas não faz sentido nenhum, até porque acho que é inteligente nós reconhecermos, não é, esses tais excessos e quando nos enganamos. E depois, lá está, tendo em conta aquilo que nós sabemos ao dia de hoje, a única explicação que eu consigo encontrar para esta convicção inabalável tem que ver com aquilo que Miguel Morgado acaba por concluir, não é? Que estamos sob ataque e, como tal, todas as armas são poucas para nos defendermos e todo o dinheiro que nós conseguirmos investir faz parte de uma estratégia de proteção daqueles que são os interesses nacionais. Só que não é? Só que não. Sim, mas podem proteger-nos contra os ciberataques. Mas se alguém desliga a tomada, olha, acabou. Não há defesa possível. A questão é quem tem o poder de desligar a tomada, não é? Pois, claro. Sobre esta questão da defesa da soberania portuguesa sobre a sua própria rede elétrica, houve muita gente a passar pela comunicação social a fazer na TV, nas rádios e também em alguns artigos de jornais a fazer comentários sobre este assunto, desde políticos a também técnicos. Nuno Ribeiro da Silva, que foi um antigo secretário de Estado de Energia de alguns governos do PSD e que foi presidente da Endesa, uma empresa privada de energia, veio defender que é um disparate falar em nacionalização da rede elétrica. Para finalizarmos, estamos a esgotar o nosso tempo. Alguma parte do poder político está nesta altura a equacionar uma renacionalização da REN. Isso é, de algum ponto de vista, um seguro para que algo semelhante não volte a acontecer ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A rede elétrica de Espanha, onde, bem ou mal, estará a origem deste foco infeccioso, é 100% pública, é 100% detida pelo Estado espanhol. Isto francamente, é um bocado triste perante situações que são situações críticas, porque está em causa, há danos na economia, pode haver problemas com a segurança das pessoas, diretos ou indiretos, há um mal-estar que se cria na sociedade e nomeadamente a nível político e alguns analistas irem buscar os seus fantasmas de estimação e trazerem isso para a praça. Há que ser mais sério perante coisas sérias. Pois eu fui ver esta questão da seriedade, da seriedade, e fui ao site da Redia, que é a empresa que distribui energia elétrica em Espanha, pedia para se pôr a imagem em grande, sim senhor, cá está, aqueles a fazer propaganda a si próprios, como é normal nos sites,
há 40 anos que eles funcionam, exploram a rede no Chile, exploram redes no Brasil, além da Espanha, e depois fui ver a participação acionista da Redeia. E então é verdade que 20% das ações desta companhia, que está cotada na Bolsa, pertencem à CEPI, que é uma holding industrial do Estado, o correspondente à par pública portuguesa. Mas 70,22% das ações estão em circulação, sendo que uma parte delas é detida por algumas instituições, nomeadamente da BlackRock norte-americana, um fundo de investimento que é um dos maiores fundos de investimentos, se não o maior, dos Estados Unidos da América, e, portanto, se queremos ser sérios, não podemos dizer que isto é 100% do Estado, como Nuno Ribeiro da Silva acabou de dizer, quando muito é 20%, e duvido que, na maior parte das decisões, seja o Estado que realmente manda naquela companhia, mas enfim, para ser sério, isto nem é do Estado, nem é privado, e portanto Nuno Ribeiro da Silva... Não, isso é privado. Isso é uma empresa privada, é uma empresa privada em bolsa. Mas enfim, tem 20%, tem um regulamento, já dou de barato quando tem 20% do Estado. Sim, não é? sim, mas tem um regulamento, de facto, na realidade, tem um regulamento que diz que os privados, as empresas, as entidades privadas, não podem ter mais de 5% de capital e que o Estado tem uma determinação importante na empresa. O problema é que ela até podia ser do Estado. As regras que neste momento aplicam-se é como as PPPs dos hospitais, isto é, são regras privadas desde a liberalização do setor da energia na União Europeia a partir dos anos 90, que as regras são regras privadas. Portanto, a questão aqui está na lógica privada do compra e vende, das mais-valias, da desregulamentação do setor, e não haver, de facto, soberania energética e segurança como primeiro valor. Porque esta história do privado, o que vai fazer é que, se o valor de poderes comprar e vender a um nível geral te dá lucro, as pessoas não vão pensar nos acidentes possíveis, mesmo que os acidentes possíveis tenham um risco muitíssimo elevado e tenham implicações que podem ser incontroláveis, que é aquilo que normalmente se usa na sociologia do risco, por exemplo, em relação a uma instalação nuclear. Se há só 0,01% de aquilo rebentar, no entanto, a gente tem que ver o que é que significa esse 0,01%, porque se acontecer e se rebentar, pode ser que não haja um dia da manhã. E, portanto, a questão da soberania energética e a questão do controle público tem a ver com o pôr à frente a questão da segurança e a questão enfim, de garantir determinadas condições que não são condições ditadas pelo lucro, mas pelo serviço público, não é? Aliás, vou dar um exemplo concreto em relação a esta empresa espanhola. No relatório de contas de 2024 foi decidido distribuir por cada ação um dividendo de 80 cêntimos, o que são muitos milhões de euros, porque são muitos milhões de ações. Por acaso, se calhar faltou-lhes dinheiro depois para investir na segurança da rede para não acontecer o que aconteceu na segunda-feira passada. Paula, então, achas que é preciso nacionalizar a rede ou nem por isso? Acho que é preciso, sim. Acho que não deveria ter sido privatizada bem, mas como sempre, parece-me que a discussão mais uma vez fica-se pelo ruído, não é? Esta discussão porque nós ninguém saberia, não é? Se haveria ou não apagão se a REN não tivesse sido privatizada. Não conseguimos saber isso, mas o que sabemos com toda a certeza é que algumas infraestruturas são centrais para a salvaguarda da soberania dos Estados e que por isso mesmo não devem ser tratadas como negócios, que é o que está aqui a ser feito. Portanto, na sequência do apagão, o Bloco de Esquerda, quer dizer, não vi se outro partido se terá pronunciado a esse nível, mas lembrou e bem, ou nos mesmos termos, lembrou e bem que não é por acaso, não é? Que o relatório anual de segurança interna, portanto o RASI, dedica um parágrafo justamente a esta reflexão sobre como a privatização de serviços essenciais, nomeadamente, portanto, referindo aqui a distribuição de energia elétrica, representa uma ameaça à segurança interna. Portanto, e a fragilidade do sistema está aí. Portanto, desta vez, ao que tudo indica, não é? A falha terá decorrido de um acidente qualquer, não é? Que acabou por ter, enfim, a gravidade que o Nuno há pouco estava a referir, de que saibamos até agora pelo menos um morto. Mas imaginemos que, em vez de um acidente, estejamos perante um ato intencional,
qual é a capacidade de resposta do Estado. O que esta situação revelou é, além da manifesta incapacidade do governo de agir, porque parecia que não tínhamos governo durante aquelas horas todas, isto revela que o país está, ao mesmo tempo, profundamente vulnerável a um ataque desta natureza, portanto, que é aparentemente fácil apagar o país, só que ao contrário do que os teóricos da conspiração se apressaram, não é, a apontar, aqui a existir um culpado, ele não é externo. A origem do problema é nacional e chama-se privatização de serviços essenciais. Deixa-me só dizer uma coisa que é, este secretário de Estado, ex-secretário de Estado, é dos poucos que tu podes fazer um manifesto na rádio, porque ele foi do GAC, do Grupo de Ação Cultural. Sim. O panfleto, estás a falar dos panfletos, do programa que eu tenho na rádio. Realmente manifesto para os panfletos, mas foi do GAC. Muito bem, as pessoas mudam, isso estão no seu direito. Ora, um dos temas da semana também foi o acordo sobre terras raras conseguido entre Donald Trump e o presidente ucraniano, Zelensky. Agostinho Costa fez o seguinte comentário. De parte dos Estados Unidos, apenas os Estados Unidos, o discurso é um pouco diferente. Ouvimos ontem dizer Trump, este acordo vai nos permitir ser ressarcidos de 350 mil milhões de dólares. Diz o secretário Bassett, o secretário do Tesouro, que este é o acordo do século. Em boa verdade, o que é que podemos transmitir às senhoras espectadores, que ainda não tivemos acesso ao documento puro e duro, não é? Porque ele ainda está, digamos, nas antecâmaras ou ainda na diplomacia, mas o que podemos concluir é que efetivamente os Estados Unidos atingiram o seu objetivo. Os Estados Unidos, tudo o que for terras raras que venham a ser e minerais que venham a ser, digamos, venham a haver uma prospecção deste material, os Estados Unidos têm uma palavra sobre a matéria. A dúvida aqui é que, atingido este grande objetivo, se os Estados Unidos, digamos, mudam de página para a sua retirada do território. Isto é, sabemos que a partir de agora, e isso os Estados Unidos têm-no dito, tudo o que é, em termos de ajuda militar à Ucrânia, é paga e não dada. E, em última instância, portanto, o que vamos ter é a Europa a adquirir material militar americano feito com minerais raros ucranianos, digamos, e russos também, porque há aqui digamos, uma intenção dos Estados Unidos chegarem a acordo com Putin no sentido de também terem acesso àquilo que são os minerais críticos e terras raras que estão na parte ocupada pela Rússia. Paula, então a Ucrânia está a ser vendida ao desbarato, é isso? Está. O que tudo indica está, não é? Há aquela frase no futebol sobre o são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, não é? Aqui, quando estamos a falar de política dos Estados Unidos, não é? É caso para dizer que são negociações e mais negociações e no final ganham os negócios sempre, não é? E o que é como quem diz o capitalismo e que é como quem diz os Estados Unidos. E tudo para mim se resume a isso, que é tentar encontrar alguma motivação, portanto na política americana há sempre isto, tenta-se encontrar alguma motivação, que não a dos negócios, para se tentar fazer passar uma ideia de que a intervenção americana afinal está orientada por alguns valores, neste caso a negociação da paz e tudo mais. O que sucede é que com esta administração fica mais do que demonstrado, portanto as outras ainda foram tentando de alguma forma disfarçar este tipo de atuação. Com a administração Trump, o polícia bom da política externa, chamemos-lhe assim, desapareceu, que era a Agência de Desenvolvimento Internacional, o USAID, responsável por administrar justamente a ajuda externa dos Estados Unidos, que estava presente em mais de 100 países, portanto existia desde 61, desde a década de 60, e esta política do America First, ou do Make America Great Again, traduz-se em que qualquer tipo, de uma forma bastante escancarada, como não acontecia antes, em que qualquer tipo de gasto direcionado a outros países tem de trazer lucro. E é exatamente isso que está evidenciado neste comentário e que nós aqui também já tivemos a oportunidade de referir, que é estes valores a que Trump se refere sobre a ajuda militar, não é? Esta ideia de ajuda, no final de contas, não se trata de ajuda nenhuma, trata-se de uma negociação em que os Estados Unidos são, como sempre, beneficiados. Nuno.
Não, quer dizer, sobre estas declarações, eu acho que nós estamos a voltar, isto é, estamos a ir em grande velocidade para o século XIX, não é? Há aqui uma forma de colonialismo, de abuso de poder, de extração de riqueza, que se tinha disfarçado com organismos internacionais e com pseudos direitos humanos no século XX e no século XXI, no final do século XX e XXI, e agora estamos de facto na pouca vergonha, não é? Este acordo em relação à Ucrânia é roubo total. E esta ideia de que as grandes potências já não, enfim, elas já estavam a borrifar para o direito internacional, mas fingiam que o respeitavam, têm possibilidade de ficar com partes de países, como o caso da Groenlândia, em relação àquilo, ou se quisermos o caso da invasão russa, são coisas que são do século XIX, não é? Obviamente que há aqui questões complexas em relação à diversidade da Ucrânia, à promessa da sua neutralidade a quando da reunificação alemã, etc, etc, mas na realidade o que nós estamos a ver neste momento é a possibilidade das guerras regressarem, com o perigo delas poderem vir a ser atómicas, coisa que no século XIX não tínhamos, e de as grandes potências fazerem um saque desaustinado. Aliás, há uma passagem muito interessante de quando os Estados Unidos, no final do século XIX, pretenderam anexar as Filipinas, e fizeram isso no Parlamento, e tinham a emenda Platt, que dava-lhes direito de intervenção sobre Cuba, não é? Tirar o governo de Cuba. O Kipling fez um poema que era o Fardo do Homem Branco, em que dizia que o facho da civilização tinha passado do Reino Unido para os Estados Unidos, e os Estados Unidos iam civilizar os selvagens, mesmo que os selvagens não tivessem para aí voltados. E nessa altura o Mark Twain respondeu e perguntou porquê que os Estados Unidos não mudavam a bandeira da Revolução para a bandeira dos piratas, porque de facto era isso que eram. Sim, e o que estamos a verificar também, e este é mais um exemplo, que é a capacidade que os norte-americanos têm, portanto, o país dominante no mundo tem, de mudar as regras conforme lhe convém. Quer dizer, que no final da Segunda Guerra estabelecem umas regras, fazem até umas organizações, ONU, FMI, Banco Mundial, etc., para estabelecer umas regras para o mundo ocidental, que lhes permitem, por um lado, dominar do ponto de vista económico, mas, por outro lado, também controlar a própria política interna de alguns países. Depois, com a queda do Bloco Soviético, estabelecem as regras da globalização, e agora, com a Ucrânia, estabeleceram as regras de intervenção, era ajuda, e agora mudou o poder e já não é ajuda, tem que pagar, senão não há mais, não há mais para ninguém dentro cá as terras. Portanto, vai-se mudando as regras conforme a vontade política conjuntural, e isto de facto não é forma de lidar com o planeta, porque assim, digamos, há sempre uma batota virtual para acontecer, e isso não cria relações saudáveis. E no meio disto tudo também a Rússia já está ali também a vender terras que ainda nem sequer são delas. Portanto, isto também é tudo muito periclitante, e de facto tem um pendor imperialista muito preocupante. Mas enfim, vamos continuar a ver o que se vai passar a seguir. Esperemos que, apesar de tudo, seja possível conseguir a paz e que as coisas evoluam positivamente. Vamos ao nosso papel selado. No Jornal Público, Maria Casal Ribeiro escreveu um artigo a contar a sua própria experiência pessoal de um ano à procura de trabalho e 6 meses de entrevistas de emprego. E contou várias situações estranhas ou bizarras. Por exemplo, numa das entrevistas, foi-lhe perguntado que signo é que ela tinha. Ela lá disse que era Sagitário, e depois perguntaram para o ascendente, e enfim, parece que a entrevista de emprego, ela acabou por não ficar nesse emprego, mas tinha muito a ver com a compatibilidade de signo que o empregador procurava com a própria diretora da empresa onde ela se candidatou. Ela diz, entretanto, que também para arranjar entrevistas
vou citar a frase, só vai chegar uma entrevista, na maior parte dos casos, se conheceres um amigo do primo do António que trabalha na empresa que está a recrutar. Se isto é o mesmo que uma cunha, não faço ideia, mas se for, aconselho-vos a utilizarem todas as cunhas ao vosso alcance. Portanto, o mercado de trabalho está, aparentemente, segundo a experiência dela, entregue a este tipo de pequenas ajudas pessoais. Noutra entrevista, fizeram-lhe aquilo que disseram ser um teste de coeficiente de inteligência e faziam-lhe perguntas como esta. Um homem caiu de um prédio de 20 andares e não morreu. Porquê? Ela respondeu que tinha um paraquedas, mas disseram que a resposta estava errada. Então depois ela percebeu-se que eram charadas mais ou menos piedéticas e que ela teria que responder qualquer coisa como ele não caiu porque se atirou do resto do chão. E enfim, são vários episódios deste género em que se demonstra que às vezes quando se anda a discutir o problema da produtividade e da qualidade do nosso mundo do trabalho, parece-me que as questões estão mais na forma como se gere as empresas do que propriamente de quem anda a trabalhar. Mas enfim, queria ouvir os vossos comentários sobre isto. Posso começar pela Paula? Olha, dá vontade de rir muitas das situações que são descritas no artigo, mas não tem graça nenhuma, né? Porque é um espelho de uma realidade que se normalizou. Esta, por um lado, da descartabilidade de trabalhadores, não é? Que na realidade traduz a desvalorização do trabalho. Portanto, estão-se positivamente a marimbar para a pessoa que está ali diante delas. Há também, por outro lado, há aqui o efeito, não é? Ela espelha de uma forma muito clara esta total ausência da meritocracia que é tão apregoada por uma série de responsáveis políticos, não é? Dela dizer eu não consegui sequer uma entrevista, portanto, não é um emprego, é o acesso a uma entrevista sem conhecer alguém que esteja dentro dessas estruturas. E depois, como é óbvio para mim também, que sobressai aqui nas descrições que são apresentadas, esta desumanização das relações, não é? Porque nem sequer as empresas se dignam a responder. E estamos aqui a falar de departamentos de recursos humanos. Portanto, se nem os departamentos de recursos humanos têm alguma humanização, quer dizer, o que é que nós podemos esperar e depois daquelas que são as práticas nestas empresas? E depois, também pegando no que tu trouxeste, esta questão da produtividade, quer dizer, como é que se espera sequer que as pessoas tenham algum tipo de estímulo para produzir, se isto é o acesso, e o acesso é isto, estar lá dentro é o quê? Portanto, é um inferno naquela que foi a minha experiência, infelizmente, em muitos espaços, e com todos os desafios que a vida de freelancer acaba por trazer, não tenho saudades nenhumas dessas lógicas e dessas práticas. Mas, felizmente, nunca tive de passar por uma seleção em que me pedissem o signo ou o mapa astral, porque depois eu não saberia responder, ao contrário de quem escreveu. Qual é o teu signo? Qual é o teu signo? Eu sou caranguejo, mas não me pergunto o ascendente. Porque é preciso saber o ascendente e depois é preciso saber o que é que representa. E eu não sei explicar essas coisas. Não sabes as tuas casas todas? Sei que não tenho nenhuma. Sei que não tenho nenhuma. Isso sei. Nuno, como é que viste isto? Eu acho que isto cruza o pior de dois mundos. Um é o nacional porrarismo português, que é o menor do problema, que é nunca dizer um não. Quer dizer, eu quando estava em cargos de direção e um monte de gente pedia trabalho, porque isto está uma miséria em jornalista, eu preferia dizer um não depressa à pessoa do que estar a fingir do que havia uma hipótese, não sei quê, não sei quê, não sei o que mais. Eu acho que isto as pessoas não têm a coragem de dizer às pessoas, isto é, naqueles que são bonzinhos, de dizer às pessoas e enfrentá-las, olha, não ficou, não está, não sei o quê. E depois há a questão estrutural mais importante, que não é apenas de Portugal, que é a falta de respeito em relação a quem trabalha e a falta de valorização do trabalho, porque ela conta uma história numa empresa onde esteve contratada, que é despedida porque vai ficar efetiva e depois querem-na contratar para uma função superior por menos dinheiro. É tudo. E quando ela diz que isso é inadmissível, não aceita, eles dizem que a vão pôr numa lista negra. Quer dizer, é uma falta total de respeito às pessoas que trabalham e aos trabalhadores e ao facto deles criarem riqueza e criarem valor, porque as pessoas parece que estão a fazer-lhes um favor em empregá-las.
É um favor que lhes fazem. São Podiam ser colaboradores, não são trabalhadores, pá, não percebes nada disto, são colaboradores, pá, não são trabalhadores. Bom, voltamos para a semana, passem bem. Não disseste o teu signo. Não, não, não. E não dizes? Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.